A paz do Senhor a todos, irmãos. Amém. Glória a Deus, né? O hino que acabamos de louvar a Deus, o hino fala, glória a Deus, né? Por todas as suas criações, pelas suas maravilhas, né? E o hino termina, glória a Deus. E nós devemos dar glória a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem feito por nós, né? Por tudo que Ele faz pelas nossas vidas. Nós devemos dar glória a Deus em tudo, porque Ele é maravilhoso. Nós servimos um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que tem nos ajudado nas nossas fraquezas, nossas dificuldades. Ele é o nosso Deus, que estamos sempre dispostos a servi-lo e dar glória ao seu santo nome. Bem, irmãos, hoje a gente termina a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Já acho que deve ser hoje o 14º sermão ou 13º sermão que estamos fazendo na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E hoje nós concluímos esta carta. Então nós vamos abrir no último capítulo, capítulo 4. Nós vamos ler os 3 últimos versículos, onde Paulo faz as suas saudações, os seus agradecimentos e faz as saudações aos irmãos filipenses, aos irmãos da igreja de Filipos. Nós vamos ler os versículos 21, 22 e 23. E vamos entender, irmãos, que toda a passagem bíblica, tudo que está registrado nas Escrituras, é para o nosso aproveitamento, é para nosso enlevo espiritual, para que nós possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. São 3 versículos de saudações, e nós vamos ver como que Deus é tão grandioso na sua palavra, que são simples versículos aos olhos humanos, mas nós vemos aqui a grandeza de Deus na pena do apóstolo Paulo, mesmo estando em uma prisão. Versículos de número 21, 22 e 23. Isso aí, vamos lá. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso grandioso Pai que está no céu, o teu nome é santo para todo sempre, o teu nome é glorioso de eternidade a eternidade. Nós somos os teus servos, somos teus filhos. Estamos aqui nesta noite para glorificar o teu nome, para te adorar na tua beleza, diante da sua glória e majestade. Portanto, ó Deus, nós somos carentes da sua graça, somos carentes da sua misericórdia, da sua presença nas nossas vidas. Portanto, pedimos ao Senhor mais uma vez, que o Espírito do Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, e que nós possamos te conhecer mais e mais, ó Deus, para melhor te adorar e bendizer o teu santo nome. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada criança, adolescente que está aqui nesta noite, cultuando o teu nome. Com a graça e com o poder de Jesus Cristo. Amém. O tema nessa noite, irmãos, é saudações de um prisioneiro em Cristo. Saudações de um prisioneiro em Cristo. Paulo, irmãos, ele passou esses 2 anos preso em Roma. Desde quando ele saiu de Jerusalém, que ele chega a Roma. Paulo ali nas prisões, na prisão em Roma, ele escreveu 4 cartas de sua prisão, que se fala as cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu nas prisões.
E antes de sua morte, aqui nesta carta aos Filipenses, nós aprendemos coisas gloriosas nesta carta. Através desta carta, Paulo nos ensinou como nós devemos nos comportar em Cristo Jesus, como nós devemos honrar a Deus no nosso dia a dia, na prática, e ele ensinou coisas maravilhosas para nós. Aprendemos a fidelidade nessa carta, como devemos ser fiel a Deus em qualquer circunstância da nossa vida, e desta forma nós alcançamos alegria nos nossos corações, irmãos. Aprendemos que nem mesmo uma cadeia poderá nos tirar a alegria em Cristo Jesus. Aprendemos que nem mesmo as privações e as dificuldades podem tirar a nossa alegria no Senhor, a nossa comunhão em Deus. Então essa carta, ela é rica em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vida do apóstolo Paulo foi sempre servir ao Senhor e com alegria, apesar das tribulações, das perseguições, das calúnias, de tudo que ele sofreu. E ele então escreve esta carta maravilhosa para que nós também possamos aprender. Agora, nas últimas palavras do apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui as saudações aos irmãos em Filipos. Que saudações maravilhosas, que saudações gloriosas. Paulo simplesmente poderia ter terminado esta carta, mas ele prefere terminar essa carta saudando os irmãos lá em Filipos. Que singeleza, irmãos, que alegria do apóstolo Paulo, ainda com esta preocupação. Poderia ter inúmeros outros problemas, inúmeras dificuldades, pensamentos que estavam na mente do apóstolo, mas mesmo assim, a intenção do apóstolo é saudar os irmãos, agradecer por tudo quanto esses irmãos o atenderam enquanto estava ali na cadeia. Então, ele vai nos exortar, irmãos, nessa carta, que nós devemos saudar uns aos outros, nos cumprimentar uns aos outros em Cristo Jesus, e nós vamos ver que esta saudação não é simplesmente a questão de nós estender a mão, ou simplesmente cumprimentar com a paz do Senhor, ou simplesmente dizer que nós amamos o irmão. Não, é muito mais profundo do que isso, é algo que vem do Espírito de Deus aos nossos corações, e nós temos o mesmo Espírito e sintamos esta mesma saudações um para com os outros. Paulo, ele vai falar das prisões, saudações de um prisioneiro, do versículo 21 ao versículo 23. No versículo 21, Paulo diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Vejam bem, irmãos, Paulo aqui lhe dá uma ordem para que todos se saúdem. Esta é uma ordem, irmãos, no imperativo, sabia? Paulo está nos ordenando: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Vejam bem, ele usa a palavra aspazontai, que significa, esta palavra, simplesmente saudar aqui, irmãos, ela é muito mais profunda, como eu disse no início. Significa envolver-se nos braços, acolher e abraçar outro. Não é simplesmente cumprimentar, não é simplesmente saudar. Por que Paulo se preocupa com a saudação em Cristo Jesus, irmãos? Paulo parece que está preocupado com a comunhão com os irmãos em Cristo, para que a igreja esteja sempre em unidade, em comunhão, para glorificar o Senhor Jesus. Então ele usa essa palavra, saudai a todos, os santos em Cristo Jesus. A ideia de Paulo aqui, irmãos, é: dê um abraço santo um ao outro, porque vocês são santos, porque vocês são filhos do mesmo Pai, porque vocês servem ao mesmo Pai, porque vocês são de uma mesma família. Então Paulo diz: dê um abraço santo, se cumprimentam, estejam em relacionamento uns com os outros, saudai os santos que estão em Cristo Jesus. Isso é um imperativo, e esse imperativo significa simplesmente faça. Interessante, porque Paulo poderia exortar os irmãos agora aqui, irmãos, em muitas outras questões, mas Paulo simplesmente lhe dá uma ordem para que todos os santos em Filipe
em Filipos, se cumprimentem, se saúdam, entrem em comunhão, dê um abraço santo, um abraço caloroso, se cumprimentem no dia a dia uns aos outros em Cristo Jesus. Spurgeon, irmãos, o pregador, o príncipe dos pregadores, ele comentou: a religião de Jesus é cheia de cortesia e de generosa consideração. É inconcebível um cristão que não tenha conhecimento e nem se importe com seus companheiros membros da igreja. Veja que o cristianismo O cristianismo, irmãos, ela é uma religião que necessariamente se preocupa uns com os outros. O cristianismo não é só questão de conhecimento, e não é uma filosofia de vida, não. O cristianismo é um modo de viver na prática que se adore a Deus em todos os momentos da nossa vida. Então não é simplesmente ter o conhecimento, irmãos, mas ela é uma religião de cortesia, de generosidade. Por exemplo, existem irmãos lá na África em que você está orando por eles, em como você nunca viu. Missionários que estão espalhados no mundo inteiro, que quando você ora, você nunca viu, mas você está orando por eles. E os irmãos que estão em países diferentes do nosso país, do nosso Brasil, estão também orando aqui por nós, e por isso a igreja ela se mantém coesa. Um só Espírito, um só amor, uma só verdade, uma só palavra. Isso é a generosidade dos cristãos, da religião, do cristianismo, que é diferente de muitas religiões que existem nesse mundo. Então Paulo, quando ordena saudar a todos, ele diz que isso é sem exceção, irmãos. Saudai a todos, sem exceção. Não importa se é o pastor da igreja, se são os obreiros da igreja, se são as irmãs que são as zeladoras da igreja, se são os diáconos, saudai a todos os irmãos em Cristo Jesus. Não são os irmãos simplesmente que são pobres, os irmãos que são ricos, não há divisão para Paulo. Ele fala: saudai a todos. Cada santo em Cristo Jesus é importante para Paulo, não apenas amigos pessoais próximos, porque nós temos esta tendência, irmãos, nos aproximar daquele a quem nós gostamos, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós gostamos de ficar próximos, e a nossa tendência é de nos aproximar dele, lisonjeá-lo, abraçá-lo, às vezes até mandar um presente, e achamos que é isso que é cristianismo, mas cristianismo não é isso, irmãos. Todos somos iguais perante os olhos de Deus. Na casa do Senhor todos somos filhos de Deus. Na casa do Senhor todos temos o mesmo valor para Deus. Deus olham todos com os mesmos olhares, e ninguém é maior e ninguém é melhor um do que o outro na casa do Senhor. Por isso Paulo diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que cada santo em Cristo Jesus era importante para Paulo. E isso nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos melhores do que ninguém. Não pode haver divisão na casa de Deus, irmãos, de maneira alguma. E este era o ensino de Jesus enquanto ele esteve na terra. E os seus discípulos também, irmãos, aprenderam muito bem sobre isso. Os seus apóstolos, é isso que eles nos ensinou. Tiago, no capítulo 2, versículo 1, ele disse: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E isso é um problema muito sério, que acontece em muitas igrejas nos dias de hoje, irmãos. Acepção de pessoas. Eu vou tratar fulana bem, eu vou tratar ciclano bem, eu vou tratar ele porque tem uma posição mais elevada. Esse aqui tem dinheiro, esse aqui tem estudo, esse aqui tem uma posição maior na casa de Deus, mas Deus proíbe a acepção de pessoas, irmãos. Lá no céu não haverá acepção de pessoas. Aqui na terra Deus não permite também, no meio do seu povo, acepção de pessoas. Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Por isso Paulo diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus.
Ninguém deve ser tratado de forma diferente de qualquer outro. Paulo não destaca nenhum indivíduo e não toma partido, todos os santos em Cristo Jesus. Como tem muitos pastores que precisam aprender isso, irmãos. Como tem muitos homens de Deus, entre aspas, que precisam aprender isso, irmãos. Aceitar um, menosprezar o outro, tratar um muito bem, mas menosprezar aquele que tem um dízimo menor, ou menosprezar até aquele que não dá dízimo. Isso tem acontecido nas igrejas, irmãos, porque os homens são maus, eles aplaudem aqueles que têm muito, eles aplaudem aqueles que podem muito e menosprezam aqueles que são mais simples na casa de Deus. Mas Jesus Cristo, irmãos, o seu evangelho, o cristianismo que Jesus pregou é diferente de que muitos pastores estão pregando nos dias de hoje. Então Paulo recomenda: saudai a todos os santos que estão aí em Filipos, os irmãos que estão comigo também vos saúdam. Aqui tinha dois tipos de cristãos que conviviam com Paulo: aqueles que estavam longe deles, e aqueles que estavam longe de Paulo, e aqueles que estavam próximo de Paulo. Ele diz: os irmãos que estão comigo vos saúdam. Aqueles irmãos que estavam ali constantemente com Paulo, levando alimentação para ele, levando a roupa, talvez levando um remédio ali na prisão para Paulo. Esses irmãos que estavam ali também, mandou a saudação para os irmãos em Filipos. Veja, irmãos, que Paulo, ele continua falando isso ainda no versículo 22. Ele diz: todos os santos vos saúdam. Veja que Paulo, ele faz questão de falar todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo não se refere, irmãos, a um grupo de elite de homens ou mulheres que receberam a santidade de outros homens, não. Mas ele se refere aos membros do corpo de Cristo, a igreja em Roma, todos os santos. Vejam que para Paulo, irmãos, a questão de se chamar santos era um primordial. Paulo usa essa palavra santos para mostrar para eles, irmãos, que eles são separados deste mundo. São santos em Cristo Jesus. Igreja santa, os irmãos santos, totalmente separados para Deus. São vasos de Deus, separados para servirem a Deus. Paulo então usa essa expressão. Vejam que ele faz questão de falar e chamar eles de santo. Mas agora, irmãos, Paulo ele vai um pouco mais à frente e avisa que os da casa de César envia saudações também. Aqui mesmo no versículo 22 ele diz: mas principalmente os que são da casa de César. Vejam bem, irmãos, Paulo está se referindo aqui aos mais altos funcionários do governo romano, quanto aos servos mais humildes e a serviço do imperador. Porque às vezes nós olhamos aqui e pensamos: avisa que os da casa de César envia saudações também. Lógico que César aqui está se referindo a todo o governo humano, todos os serviçais, aqueles que trabalhavam em favor do governo, aqueles que realmente tinham um cargo mais elevado no governo de Roma. Mas Paulo já tinha entrado ali dentro com o evangelho, e agora ele fala: olha, os da casa de César também, manda saudação para vocês em Filipos. Interessante isso. Como o evangelho, irmãos, estava progredindo, como o evangelho estava alcançando vitórias espirituais. O evangelho tinha entrado dentro de Roma, irmãos. A depravação de Roma, que nós conhecemos a história. Nero, os Césares de Roma eram todos depravados, irmãos. Mas o evangelho havia alcançado o Império Romano. Todo o Império Romano tinha sido alcançado pelo evangelho de Paulo. Então, vejam bem, irmãos, como o evangelho estava crescendo, e ele entrou na comitiva dos piores Césares, Nero. Paulo estava diante de Nero, o homem que ia arrancar a sua cabeça, o homem que ia ordenar a sua decapitação, mas ele estava ali. E ele fala: olha, aqueles que servem a César, ao governo romano, que me atende aqui na minha prisão, ele manda saudações para vocês também. Olha, como assim? Certamente eles haviam se convertido,
Paulo pregou, irmãos, para os soldados romanos, para os carcereiros romanos. Aonde Paulo entrava, ele tinha oportunidade, ele pregava o evangelho, porque ele queria a salvação de todos os homens. Queria que todos viessem ao conhecimento do evangelho de Cristo. Por isso, ali estava agora o evangelho dentro de Roma. Veja, irmãos, que o evangelho muda a vida daqueles que aos nossos olhos são impossíveis. O evangelho alcançou os soldados romanos. O evangelho alcançou os centuriões romanos. O evangelho de Jesus alcançou as prostitutas da época de Paulo, os roubadores da época de Paulo. O evangelho pode alcançar qualquer pessoa, que é impossível aos nossos olhos que tal pessoa se convertam. A história tem informado que pessoas rudes, pessoas ruins, pessoas que não valiam nada pela sociedade, viciadas nos tráficos, nos roubos, o evangelho alcançou. A graça de Jesus Cristo transforma qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano, porque o evangelho de Deus é o poder de Deus. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Basta nós pregarmos o evangelho, basta nós acreditarmos no evangelho. Então vemos, irmãos, que para Paulo não havia nada impossível diante de Deus. Interessante a colocação de Gordon Fee sobre isso. Gordon Fee disse: Paulo é um apóstolo indomável de Cristo Jesus. Deixe-o livre e ele estará entre aqueles que viram o mundo de cabeça para baixo. Uma referência em Atos, capítulo 17, versículo 6, da parte B, pregando em Tessalônica. O mundo ficou extasiado com o evangelho, e eles falaram: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, chegaram até aqui. Prenda Paulo perto da casa, e ele virará a casa de César de cabeça para baixo. Veja, irmãos, o poder do evangelho na vida de um homem, o poder transformador do evangelho na vida de uma mulher, irmãos. Só o evangelho pode restaurar a vida de um homem. Só o evangelho pode conduzir o homem para a presença de Deus. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do nosso Senhor. Então, essa notícia, irmãos, que a casa de César havia também se convertido, encoraja também os filipenses em meio à luta. Os filipenses logo pensaram: ora, se a casa de César se converteu, se os funcionários de César, de Nero, se converteram, quanto mais nós que estamos passando por essas lutas, perseguições, críticas aqui à nossa igreja. Deus também é poderoso para libertar esses que estão nos perseguindo, esses que estão nos caluniando, esses que estão se levantando contra o evangelho de Jesus Cristo. Uma esperança muito grande, irmãos. Por isso nós devemos ter essa esperança também, irmãos. Nós oramos por pessoas que às vezes nós nunca pensamos que vai se converter. Oramos 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, vai orando, temos que continuar orando. Orar por pessoas, irmãos, para que o evangelho possa entrar no coração delas e, tendo oportunidade, pregar o evangelho para eles, mas principalmente com a vida. A nossa vida precisa pregar muito mais do que palavras, muito mais do que as nossas ações, mas sim as nossas atitudes diante de Cristo Jesus, em obediência. O evangelho nas nossas vidas é poderoso para falar na vida dessas pessoas que estão em trevas. Aonde entra a luz, irmãos, as trevas logo se incomodam, porque as pessoas olham para nós e percebem logo luz nas nossas vidas, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Então, se nós somos luz do mundo, se nós somos o sal da terra, o mundo precisa se incomodar quando chega uma luz. Por isso que as pessoas ficam logo diferentes, dependendo da ação aonde nós entramos. As nossas ações e atitudes podem mexer no coração de um pecador. Por isso precisamos ser fiéis ao evangelho de Jesus. E é isso que Paulo fez. Não ficou lá reclamando diante dos soldados, diante dos carcereiros: que aqui ninguém me atende,
atende, que aqui ninguém veio por mim, ninguém vai me ver, aquela lamúria, aquela murmuração. Não, Paulo passava a noite orando, escrevendo, lendo, adorando, glorificando. Durante o dia ele pregava o evangelho para um, pregava o evangelho para outro, e o evangelho foi disseminando e entrando no coração de homens maus. Assim também a nossa vida, irmãos, pelo poder do Espírito Santo que está sobre nós, é poderoso este evangelho de Jesus para transformar as vidas. Os da casa de César mandam também recado para vocês, mandam uma saudação para vocês. Nós estamos bem aqui em Cristo Jesus. E veja no verso 23, que Paulo então, ele vai encerrar essa saudação dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Paulo, irmãos, ele começa a sua carta com a graça. Lá no capítulo 1, no versículo 2, do próprio capítulo, no versículo 2, ele fala: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele começa a carta com graça, e ele conclui da mesma forma. Ele começa exaltando a graça de Jesus, e ele conclui exaltando a graça de Jesus. Paulo sempre terminou as suas cartas, irmãos, desejando a graça de Deus aos seus destinatários. Ele fez isso na carta aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, ele fez em Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, ele usou isso em 1 e 2 aos Tessalonicenses, em Tito e Filemon. A maioria das cartas de Paulo, quase unanimidade, Paulo sempre recomendava a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus aos seus destinatários. Em sua essência, Paulo está fazendo, sabe o quê? Uma oração aos filipenses. É uma oração que ele está falando. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Parece uma coisa tão simples, né, irmãos? Parece uma coisa que é insignificante, né? Mas não é insignificante, porque Paulo está falando pelo poder do Espírito Santo de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a graça do Senhor, irmãos, transforme, capacite ou dê poder para uma vida abundante para a sua glória. É isso que Paulo está desejando, para que você seja transformado, igreja de Filipenses, para que vocês sejam capacitados pelo poder da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça, irmãos, é o favor imerecido, beneficente de Deus em Cristo Jesus. Nenhum de nós merecíamos a graça de Deus, nenhum de nós merecemos a graça de Deus, mas nós recebemos esta graça em nosso coração. Paulo, escrevendo aos Romanos 5,2, ele disse: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A graça de Deus, ela nos fortalece. Essa foi a recomendação de Paulo a Timóteo. O que nos ajuda é a graça de Deus, irmãos. O que nos dá força é a graça de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse no capítulo 2, versículo 1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não tem força fora da graça, irmãos. Não há poder fora da graça. O desejo de Paulo era que os filipenses também estivessem fortalecidos, estejam fortalecidos na graça. Além de salvos pela graça, nós também somos sustentados pela graça, irmãos. Somos salvos por ela, e é ela que sustenta a nossa salvação, é a graça do Senhor. Nós somos regidos pela graça, somos guiados pela graça, mantidos pela graça, e somos santificados pela graça do Senhor Jesus Cristo. O seu favor imerecido. Vejam bem, essa graça sustentadora, ela vem por meio do Senhor Jesus, irmãos. Não é por meio de homem, não é por meio do pastor, não é nem pelo meio do apóstolo Paulo. Ele fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz e que emanou a sua graça sobre nós. Ele, irmãos, é o tema dessa epístola. Cristo é o tema de Filipenses. Nas cartas do apóstolo Paulo, nesses 4 capítulos, o seu nome foi mencionado mais de 40 vezes. Por mais de 40 vezes, nós vamos ver o nome do apóstolo Paulo aqui sendo mencionado. Paulo descreveu a si mesmo como servo de Cristo. Ele se dirigiu aos filipenses como santos em Cristo. A sua prisão foi por causa de Cristo.
Para ele o viver era Cristo e o morrer o levava à presença de Cristo. Ele exortou os filipenses a comportar-se de modo digno de Cristo. Ele pediu-os a glória em Cristo. Ele contou tudo em seu passado como lixo, tendo em vista as riquezas que o encontrou em Cristo. Ele foi salvo pela fé em Cristo. Ele ansiosamente aguarda o retorno de Cristo e a sua suficiência estava em Cristo. Paulo sempre exalta a pessoa de Cristo, irmãos. Assim também deve ser o nosso comportamento diante de Deus em Cristo Jesus. Entender que Cristo é suficiente em nossas vidas em tudo. Somos agraciados, fortalecidos, ajudados, abençoados. Tudo que vem sobre nós de graça e de misericórdia vem através de Jesus Cristo. E Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amado Redentor, nosso amado Salvador, que tem nos ajudado às nossas fraquezas. Quando nós pecamos, recorremos a seus pés, Ele está pronto a perdoar. Erramos, falhamos, pecamos, retornamos para Ele, Ele está disposto a nos abraçar, nunca nos abandona, nunca nos deixa de lado, sempre está disposto a nos abençoar, nos fortalecer, nos perdoou há 10 anos atrás, nos perdoou há 20, 30 anos atrás e continua perdoando todos os dias que pecamos contra Ele por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. É o grande amor de Deus para conosco, o amor que nos abraça, o amor do Senhor Jesus. E Paulo então ele tinha essa referência, por mais de 40 vezes ele anuncia o nome de Cristo na carta aos Filipenses, para nós entendermos, irmãos, que tudo na nossa vida deve ser em Cristo, em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas atitudes e ações, nós devemos render glórias a Cristo, nas menores coisas, nas coisas mais exaltadas, nas coisas mais gloriosas, nas coisas mais simples, nós devemos honrar o nome de Jesus, para que nós estejamos com os corações alegres e fortalecidos. Por isso ele disse, dai graças a Deus por tudo. Graças a Deus por tudo, irmãos. Graças ao Senhor porque nós acordamos. Graças ao Senhor porque passamos um dia maravilhoso. Graças a Deus porque nós temos de tudo. Graças a Deus porque nós temos o Espírito Santo do Senhor. Graças porque Ele não tem deixado o seu amor faltar em nossos corações. Dai a Ele graças por tudo. E Paulo fala, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Veja, irmãos, que nós precisamos colocar em prática o que aprendemos com Paulo. Nós finalizamos esta carta hoje e muito aprendemos com Paulo como a servir a Deus na prática. Vejamos algumas sugestões para manter as nossas alegrias. Vejamos algumas sugestões como vamos manter alegria nas nossas vidas, irmãos. Às vezes oramos bastante, às vezes lemos a Bíblia, lemos e ouvimos bastante sermões, mas na hora da prática nós não colocamos ela em prática. Nós não vivenciamos o que a Bíblia realmente recomenda. Será que nós estamos alegres em Cristo? Ou hoje amanhecemos de mau humor, mal-humorado? Não reconhecemos a Cristo como nosso Salvador por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Mas nós temos ouvido sermão, nós temos ouvido mensagens, louvores, tantas coisas que nós ouvimos, mas estaremos realmente alegres em Jesus? Porque a carta aos Filipenses é a carta da alegria, mas não é uma alegria passageira, efêmera, não é uma alegria deste mundo, não é alegria porque conseguimos coisas, irmãos, mas é alegria porque estamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso amado Salvador. É para lá que nós vamos, irmãos, está aos braços de Jesus. Mas se nós valorizamos muito essas coisas aqui, mas se nós valorizamos muito essa vida aqui, como que nós vamos fazer quando chegarmos na eternidade? Ou será se vamos chegar na eternidade? Mas nós precisamos chegar lá, por isso precisamos dar graças a Deus por tudo. Vamos ver como nós possamos ter os nossos corações alegres em Cristo Jesus. Nós aprendemos nessa carta, irmãos, que Cristo, Ele é a nossa vida. Aprendemos nessa carta que Cristo é a nossa vida, no capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Verso 21. Cristo é a nossa vida. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós vivemos para Cristo. Nós devemos viver para Cristo. Estamos dispostos a morrer por Cristo?
Porque se morrermos por Cristo, nós estamos ganhando também a vida. Então, resumindo, Cristo é a nossa vida. Aprendemos na carta de Filipenses que Ele é a nossa vida, Ele é o sustentador da nossa vida, realmente Ele é o Cristo que está nas nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas vidas e Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas, em todos os momentos da nossa vida. E nós aprendemos ainda nessa carta de Paulo que Cristo é o nosso exemplo. Além de ser a nossa vida, Ele é o nosso exemplo. No capítulo 2, no versículo de número 5. Capítulo 2, versículo 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo em tudo, irmãos. Porque de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Quais são os sentimentos de Cristo Jesus, irmãos? Quais foram os sentimentos que Jesus teve aqui nessa terra? Quais são os sentimentos de Jesus? Quais são os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos, os nossos valores, são os mesmos valores que Jesus teve, as mesmas atitudes que Jesus teve, ou nós estamos aquém disso? Mas nós precisamos entender que de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que haja em nós. Ele é o nosso exemplo, irmãos, que nós devemos ouvi-lo, obedecê-lo, copiá-lo, imitá-lo, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Mas pastor, como que eu vou viver como Jesus viveu? Esforça por viver como Jesus viveu. Olha as escrituras, o que fala acerca de Jesus. Quando Jesus acordava pela manhã, o primeiro pensamento dele era Deus Pai, e logo Jesus já ia fazer a vontade do Pai, e ele vivia para a glória do Pai, ele vivia para a glória e honra do seu Pai, e esse deve ser os nossos sentimentos também, copiar, porque ele é o nosso exemplo maior. Imitá-lo é o nosso dever. Imitá-lo é o que nós devemos fazer, porque ele é o nosso exemplo, e ele precisa estar enraizado em nós, e nós precisamos viver o que Jesus viveu, nos esforçar. Nós aprendemos nessa carta também que Cristo é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro maior. No capítulo 3, no versículo de número 8, capítulo 3, versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofrer a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Veja, irmãos, Paulo, ele considerou tudo que ele tinha, todo o seu conhecimento de hebraico, todo o seu conhecimento judaico, todo o seu conhecimento da linha, que ele era da linha de Hebreus, né? Tudo aquilo que ele tinha de tanto conhecimento, aprendeu aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, tudo aquilo que poderia inchar o apóstolo Paulo, ele ser uma pessoa grande em Jerusalém, nas redondezas lá da Palestina, esse é o grande apóstolo Paulo, mas ele falou, para ganhar a Cristo, eu prefiro perder tudo isso, porque isso aqui eu tenho como escória. Paulo, então, ele preferiu ganhar a Cristo, irmãos, porque ele entendeu que Cristo é o seu tesouro maior. Todo homem e mulher de Deus que se converte verdadeiramente a Cristo, ele passa a entender que Cristo é o seu tesouro maior. Isso aconteceu com Moisés quando ele conheceu a Deus. Ele preferiu deixar a glória do Egito para ganhar a riqueza celestial, as promessas que os profetas vinham falando. Ele preferiu sofrer antes de ser filho da filha de Faraó. Todos os homens e mulheres de Deus que conhecem a Cristo, irmãos, têm a Cristo como seu único tesouro, seu estimado tesouro em todo o relacionamento da sua vida. Cristo é o nosso tesouro maior. É como um homem que alcançou um campo tão longe, depois investiu tanto naquele campo, tanto dinheiro, porque ela tinha um tesouro muito precioso. E esse tesouro é Cristo nas nossas vidas. Ele é o nosso tesouro maior. Nós aprendemos nessa carta que Cristo é o nosso contentamento.
que devemos estar contentes em Cristo. No capítulo 4, versículo 11, 12 a 13. Capítulo 4, versículos 11 a 13. Ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no versículo 13 ele fala, aquele versículo tão famoso, tão conhecido, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vejam que Ele é o nosso contentamento. E Ele deve ser o nosso contentamento, irmãos. Porque quando Cristo deixa de ser o nosso contentamento, alguma coisa está errada. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a padecer necessidade, estou instruído, a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se contentar, estar contente em Jesus Cristo, não ambicionar as coisas altas, irmãos, como nós desejamos muitas das vezes. Os cristãos, muitos estão caindo. Eu falei isso durante essas semanas que nós falamos acerca dos filipenses. Muitos cristãos estão caindo por causa da ganância, por causa da avareza, o desejo desenfreado de querer parecer com o mundo. Fica vendo Instagram, fica vendo aí as redes sociais, essas pessoas, entre aspas, que parecem que são felizes, sabe? Parece que são bens, e os cristãos estão querendo copiar essas coisas, e ficam atrás dessas coisas, sabe, irmãos? Isso está afundando a igreja, está afundando os crentes, a ponto dos crentes se tornarem mundanos, a ponto dos crentes agora querem viajar e pular carnaval, e estão fazendo as coisas que o mundo está oferecendo. Mas Cristo deve ser o nosso contentamento, porque se Ele não é o nosso contentamento, nós vamos procurar alguma coisa fora. Eu tenho a necessidade de pular carnaval, eu tenho a necessidade de andar com roupa de marca, eu tenho necessidade de ter um carro 0 quilômetro, que custa aí 200, 300 mil reais. Eu tenho a necessidade de ser alguém importante nesse mundo. Eu não posso ser uma pessoa simples, comum, não. Eu tenho a necessidade de me aparecer, porque Cristo não é o meu contentamento. Porque se eu não me aparecer, eu não estou contente, eu não estou feliz. Eu preciso me destacar, eu preciso estar na mídia, eu preciso estar nas redes sociais. Cristo não é o meu contentamento, mas Paulo não via isso. Ele estava na prisão e ele diz: Cristo é o meu contentamento, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se Paulo podia, irmãos, todas as coisas em Jesus que o fortalecia, nós também podemos, irmãos. O mesmo Espírito que estava sobre Paulo é o mesmo Espírito que está sobre nós. O mesmo Espírito que guiou o apóstolo Paulo é o Espírito que nos guia também. O nosso Deus é o mesmo, irmãos. O nosso Deus não mudou, mas nós precisamos ter posição de servos e servas do Senhor e aprender com a carta de Filipenses que Cristo é o nosso contentamento. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso exemplo, é o nosso tesouro, é o nosso contentamento. Cristo é tudo em nossas vidas, irmãos. Precisamos colocar isso no nosso coração. E isso tudo, irmãos, afeta o nosso relacionamento como os irmãos, sabiam? Tudo isso aqui afeta o nosso relacionamento, o relacionamento de igreja. A nossa comunhão com os irmãos, isso aqui afeta, se nós não enquadrarmos dentro dessa posição que a carta está nos recomendando, isso vai afetar o nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso amor, a nossa sinceridade um para com os outros. Senão daqui a pouquinho estaremos brigando uns com os outros dentro da casa de Deus, muita confusão, muito problema, muita luta entre os próprios irmãos, porque não estão em contentamento, como Paulo explicou aqui na carta aos Filipenses. Estão buscando muitas coisas fora, mas não estão buscando o que é de Cristo. Estão buscando muitas coisas pessoais, mas não estão buscando o que é de Cristo. E Paulo nos recomenda: buscai primeiro as coisas do céu, as demais coisas nos serão acrescentadas. Seja contente, é a mesma mensagem que Jesus pregou, Paulo também prega. As mesmas mensagens que Jesus pregou, os apóstolos também pregaram. Esta mesma mensagem que eles pregaram é que nós devemos pregar também. Este mesmo evangelho que eles viveram é que nós também devemos viver.
Assim como eles foram santos, nós também devemos ser santos, assim como eles foram santos em toda maneira de viver, senão nós não vivemos o Evangelho, senão nós não vivemos a palavra de Deus, irmãos. Porque nós estamos enfrentando o mundo, irmãos. Nós estamos enfrentando esse mundo pecaminoso, mundo mau, mundo perverso. E nós não vamos conseguir com as nossas forças. E nós não vamos conseguir dividindo. E nós não vamos conseguir vencer, irmãos, como eles estão pensando que estão vencendo. Mas sim observando a palavra de Deus. Então a nossa mente, ela precisa já estar entregue. Como a irmã Clarissa falou aqui, logo na mente de Cristo, no trabalho, na rua e aqui dentro da casa de Deus. Então a nossa mente já precisa, no primeiro dia, nos primeiros minutos e horas do nosso levantar, a nossa mente já precisa estar em Deus, em Cristo Jesus, para nós enfrentarmos o dia a dia deste mundo mau. Mas acordamos atropelando e vamos de cabeça, enfrentamos igual um touro bravo, arrancando tudo pela frente. Não é assim que a Bíblia recomenda, mas sim se humilhando na presença do Senhor, que a nossa mente esteja voltada para as coisas de Cristo. E assim entregamos também o nosso coração e automaticamente todo o nosso corpo. Quando ele é entregue o coração, o corpo é entregue, a adoração, o louvor, glorificação. Daqui a pouquinho estamos indo para a casa de Deus, simplesmente por ir. Estamos indo para a casa de Deus, sentamos nas cadeiras e não estamos nem aí. Mas quando a gente louva a Deus com os nossos lábios, com os nossos olhos, com o nosso coração, ou até às vezes com as mãos, que não há problema nenhum, e isso é feito de coração, você adorou a Deus, você entrou na casa de Deus e adorou, você entrou e glorificou, você exaltou o nome do Senhor. Você não entrou simplesmente na casa de Deus, sentou e ficou apreciando e vendo, não, mas você adorou. Você veio para glorificar, para louvar, para adorar, para cantar, para exaltar, ouvir a palavra, observar a palavra. Isso é adoração a Deus. É para isso que nós somos chamados, para ser servos de Deus. Nosso coração precisa estar nele. E em oração, irmãos, nós conseguimos em Deus determinação, submissão, atitude espiritual e segurança, somente através da oração, de uma verdadeira comunhão com Deus. Vamos conseguir essas coisas determinadas, submissão, atitude espiritual, segurança. Então nós devemos muitas das vezes esquecer, irmãos, as nossas preferências pessoais, que isso tem nos atrapalhado. A nossa mentalidade, irmãos, ruim, pecaminosa. E nós devemos olhar firmemente para Cristo e para o seu Evangelho, esquecer as nossas necessidades pessoais. É meu, é eu que tenho que abraçar. Esquecer o nosso eu, esquecer a nossa vida e olhar para Jesus. Nós conseguiremos viver para a glória de Cristo, para a glória de Deus. Então nós não podemos perder a oportunidade de glorificar a Cristo. Nós devemos confessar o nosso pecado imediatamente. Pecou, confesse imediatamente, não deixa o sol se pôr, não. Se dobre, se fala: Senhor, eu pequei contra ti e contra os céus. Senhor, eu me enjoelho aos teus pés e eu confesso o meu pecado. Fala para Deus o nome do pecado. Senhor, eu falei assim, assim, assim. Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Eu te peço perdão de meus pecados, meu Senhor, para que você tenha alegria no seu coração, contentamento em Jesus Cristo. É a única forma que vamos vencer, irmãos, porque nós somos atacados a toda hora e a nossa mente precisa ser guardada. Existe um provérbio, inclusive tem um filme aí que fala a oficina do diabo, do paralelo, né? Brasil Paralelo, né? Mente vazia, acho que é isso, né? É a oficina do diabo. Fizeram um filme, né? Interessante esse filme aí. Porque o diabo, Deus tem um plano para você? Tem, mas o diabo também tem. Né? O diabo está cheio de projetos, cheio de planos, cheio de mensagens para você. Deus tem, mas o diabo também tem. Adoração, comunhão, alegria e recursos dos crentes são todos ligados em Jesus Cristo. A nossa vida cristã, irmãs, é resumida no capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós devemos ter o nosso pensamento, como em Filipenses 4,
versículo 8, para encerrar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Salomão, por favor, coloque aí. Para nós encerrarmos, irmãos. Ali. Os irmãos estão lendo aí. Eu quero falar, nós todos, este versículo, vamos ler aqui, irmãos, e assim nós vamos encerrar essa pregação, tá bom? No 3, eu quero que a gente fale, todos nós três, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, nosso Deus e Pai soberano que está nos céus. Graças nós te damos, ó Deus, pela sua bondade e misericórdia. Que o Espírito do Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a melhor te servir. Toma, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. E eu, como pastor aqui desta igreja, intercedo pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão aqui, e dos nossos visitantes que estão aqui também, ó Deus. E peço que a graça soberana de Jesus Cristo impere nas nossas vidas cada vez mais. Abençoa teu povo, abençoa as nossas vidas e nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.